Muito bem, irmãos. Está tudo certo. Antes de orarmos mais uma vez, vamos então ler os textos de hoje. Vamos começar com Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Dois versículos, o 28 e o 29, de Lucas 9. Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Agora, Marcos capítulo 9. Começamos lendo o relato, o início do relato da... Só um pouquinho, irmãos. O início do relato da transfiguração, aquilo que a gente conhece como transfiguração. E o Lucas é cuidadoso de nos dizer que o Senhor, quando ele foi ao monte, no qual ele foi transfigurado, ele foi com um propósito, foi para orar. E ele, enquanto orava, foi transfigurado diante dos seus discípulos, dos 3 que ele havia levado consigo. Esse evento da transfiguração ocorreu basicamente há 6, talvez 7 meses da sua crucificação. Capítulo 9 de Marcos também descreve a transfiguração. Agora nós queremos ver a companhia descendo do Monte da Transfiguração, e isso se deu ao dia seguinte. Então, a transfiguração se deu durante a noite. Então, na manhã seguinte, versículo 9 do capítulo 9 de Marcos, diz: ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E depois, o que se dá na descida do monte, aquela discussão a respeito de Elias, na pergunta que foi feita com relação a Elias. E depois de terem descido do monte, ao chegar no que os comentaristas chamam do vale, ao chegar ao vale, o Senhor encontra uma cena, e essa é a cena da nossa história de hoje, e nós leremos isso no Evangelho de Marcos, apesar de que ela também é relatada nos outros sinóticos, ou seja, em Mateus e em Lucas. Então, leiamos os versículos 14 a 29, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, diz: quando eles se aproximaram dos discípulos, ou seja, dos outros discípulos que haviam ficado, os 9 que haviam ficado no vale, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes,
tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Senhor, damos graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra e pedimos que na Tua misericórdia, com a ajuda do Teu Espírito, o Senhor abra os nossos olhos para vermos mais uma vez um pouquinho da Tua glória. Amém. Ter um pouquinho da Tua autoridade, um pouquinho do Teu senhorio. Senhor, quão maravilhoso és. Mostra-nos, Senhor, como o Senhor se compadece daqueles que, como esse pai, Senhor, queriam crer, mas não tinham fé suficiente. Fala ao nosso coração, guia-nos, ajuda-nos pelo Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, a cena que acabamos de ler é uma cena que aparece relatada logo depois do evento da transfiguração. Isso ocorre nos 3 sinóticos. Então, assim, com quase certeza absoluta, né, podemos entender que foi uma cena que ocorreu verdadeiramente logo depois daquele momento em que o Senhor foi transfigurado diante de seus discípulos. Principalmente Mateus e Lucas não são relatos cronológicos. Eles organizam o material com outros objetivos. Marcos possivelmente seja o mais cronológico dos 3. Né? Mas quando os 3 ordenam o material nessa sequência, então provavelmente, do ponto de vista cronológico, foi o que aconteceu na manhã seguinte, depois da transfiguração. E isso dá um pano de fundo muito importante, muito interessante para esse texto. Né? O primeiro deles é observar que essa descida do Senhor, versículo 9 do capítulo 9 de Marcos, ao descerem do monte, se não estou enganado foi o próprio irmão Campbell Morgan, mas creio eu que no comentário dele de Marcos diz que essa foi a segunda descida do Senhor. Agora preste atenção em que sentido é a segunda descida do Senhor. O texto de Filipenses, capítulo 2, tão conhecido nosso, tão amado por nós, porque é tão maravilhoso, diz que o Senhor, Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Quando ouvimos que alguém usurpou o trono, por exemplo, isso significa o quê? Significa que alguém tomou posse de um trono de forma ilegítima. Mas ali quando o texto diz que o Senhor não julgou por usurpação ser igual a Deus, o que entendemos é que não era ilegítimo o Senhor reivindicar ser igual a Deus, porque verdadeiramente Ele era Deus. E Ele é Deus. Mas o texto prossegue e diz que, apesar de não ser ilegítimo, Ele também não tomou aquilo como algo a que se aferrasse, a que se agarrasse. E ele se esvaziou. E aqui temos a primeira descida do Senhor. Ele tornou-se servo e se apresentou em figura humana. A primeira descida do Senhor foi a descida da sua divindade perfeita para se tornar homem. E ele se encarnou. E aqui, quando lembramos que este evento ocorreu logo em seguida a transfiguração. E ao lembrarmos que na transfiguração o que vemos é a humanidade perfeita do Senhor.
Depois de 30 anos de uma vida escondida, os céus se abriram e a voz do Pai foi ouvida, dizendo: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E depois de mais 3 anos, agora de ministério público, mais uma vez os céus se abrem, mais uma vez a voz do Pai é ouvida e diz: Este meu Filho, meu eleito, a ele ouvi. É o testemunho dos céus, testemunho do Pai, dizendo que o Senhor era segundo o seu coração. No Senhor, todo o desejo, o propósito de Deus para o homem, para a humanidade perfeita, foi concretizada nele, né? Naquele que é o último Adão, aquele que é o segundo homem. E como nós já comentamos de outras vezes, no que diz respeito à humanidade perfeita do Senhor e ao propósito de Deus para o homem, o Senhor poderia, ele tinha esse direito de ser elevado às alturas a partir do Monte Hermon, que é onde se crê que foi a transfiguração. Dali ele poderia ter subido. Se ele o tivesse feito, para sempre ele seria o único homem na glória, o único, sem qualquer chance para outros serem incluídos na pessoa dele. Mas ele, então, mais uma vez, desceu. Da primeira vez ele havia descido da sua divindade perfeita e se encarnou como homem. Agora ele desce da sua humanidade perfeita do Monte Hermon e vai em direção a um vale. E a cena que encontramos nesse vale é uma cena de grande contraste, né? Lucas diz que quando o Pai se aproximou do Senhor, disse: Este é meu único filho. Então temos o contraste no monte, Deus Pai falando do seu filho com toda a satisfação, com todo o testemunho de uma vida perfeita, o testemunho de alguém que havia agradado perfeitamente o coração do Pai. E descemos ao monte e o que encontramos é um outro pai com um outro filho unigênito, possesso de espírito imundo. Irmãos, o contraste não poderia ser maior. Mas sabemos pelo relato não somente de Marcos e Mateus, mas principalmente pelo de Lucas, que quando o Senhor desceu do Monte Hermon, quando o Senhor desceu do Monte da Transfiguração, o seu rosto estava voltado para Jerusalém. O seu rosto, nele havia uma expressão de determinação de ir até Jerusalém e ali ser entregue por sacrifício, ali se entregar por sacrifício por cada um de nós. Quando ele desceu do Monte Hermon em direção àquele vale, o Senhor sabia o que o esperava. Foi uma decisão consciente, foi uma decisão movida da sua obediência ao Pai, porque ao descrever essa segunda descida, Paulo aos Filipenses diz que ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Mais uma vez ele desceu. Então ele chegou ao vale. E aqui o que encontramos é essa cena. E esse é o nosso ponto de partida, esse é o nosso pano de fundo dessa cena. Não devemos nos esquecer disso, né? Existe uma frase que o irmão Campbell Morgan coloca tão bonita, ele diz que quando olhamos para o monte, vemos o homem perfeito. Mas quando olhamos para o vale, vemos que esse homem perfeito é verdadeiramente o Redentor da humanidade, é o Redentor dos homens. Muito bem. E o texto é o que está diante de nós, então queremos rapidamente ver alguns desses elementos, né? Antes de olharmos para especificamente Pai, aquele filho e como o Senhor tratou com eles, o texto é muito direto, é muito objetivo, né? Mas também por isso mesmo é um texto muito cheio de poder, né? Nos move muito. Mas diz que o Senhor, ao descer, ele encontrou os escribas discutindo com os discípulos, e quando ele perguntou qual era a razão,
Curiosamente, nem os discípulos, nem os escribas responderam a pergunta. Foi alguém dentre a multidão. Foi o próprio pai, disse: olha, eu trouxe o meu filho. E o texto de Marcos diz que o trouxe para o Senhor, porque ele imaginava encontrar o Senhor, né? E ali ele encontrou o Senhor estava descendo ainda do Monte Hermon, e os seus discípulos tentaram, né, expulsar aquele demônio e não conseguiram. E aquele relato arrancou do Senhor esse clamor: ó geração incrédula. Então ele estava falando para aquela geração. Então, já em breve veremos que ela se aplica a mais gente, não apenas aos discípulos. E disse: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Mas antes da gente entrar nesse aspecto, e é importante porque esse é o teor de todo o texto, é a incredulidade. Esse texto é um texto que é permeado de incredulidade e as consequências da incredulidade. Mas algo muito curioso que eu quero mencionar aos irmãos, que eu pessoalmente nunca havia tentado, e pode ser de alguma ajuda para nos entender um pouco melhor esse contexto. Olha o versículo 15, o que diz. Diz: e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele o saudava. A pergunta é: por que estaria a multidão surpresa? Não era a primeira vez que eles viam o Senhor. O Senhor estava ali, subiu para o Hermon e voltou agora, né? Por que estava surpresa? Então, antes de sugerir uma razão, vamos só observar o seguinte: essa palavra que foi traduzida por surpresa só aparece 4 vezes em todo o Novo Testamento. As 4 vezes só aparece no Evangelho de Marcos, sendo esta a primeira. Vejamos as outras 3 ocorrências e vemos como que ela foi traduzida nas outras 3 ocorrências. A próxima é Marcos capítulo 14, versículo 33. A cena é o Senhor no Getsêmani. Marcos 14, 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. A palavra que foi traduzida por pavor é a mesma palavra que foi traduzida por surpresa, né, no texto de Marcos capítulo 9. E virando mais umas 2 páginas, em Marcos capítulo 16, a cena de ressurreição, capítulo 16, versículos 5 e 6. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Essa é a palavra, atemorizadas. Foi assim que foi traduzida a palavra de Marcos 9 neste texto. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Irmãos, então aqui as 2 vezes aparece como atemorizado. Então, são essas as 4 ocorrências dessa palavra. Então, surpresa no capítulo 9, pavor no capítulo 14 e atemorizado 2 vezes no capítulo 16. Então, juntando essas coisas, temos uma ideia. Então, a palavra é uma palavra muito forte. Então, o povo foi um misto de surpresa, de pavor e de temor, né? E a pergunta é: por que será? Por que será? E a primeira vez que eu ouvia uma possível resposta foi do próprio irmão Campbell Morgan, que ele diz o seguinte: da mesma forma que quando Moisés desceu do Monte Sinai e o rosto dele brilhava, ele crê que algum tipo de brilho, de aparência especial, residual, é a palavra que ele utiliza, ainda estava sobre o rosto do Senhor. Eu ouvi aquilo,
Será que sim? Será que não? E fica no cantinho ali do coração e da mente, né? E depois eu ouvi a mesma opinião de outros dois importantes comentaristas. Então, parece que essa possibilidade ela existe mesmo. Mas um desses outros comentaristas faz a seguinte observação muito bonita. Diz que, ao passo que a glória de Moisés era uma que desvanecia e que trazia medo e repulsa a Israel. Israel pediu que se ele cobrisse seu rosto, né? No caso do Senhor foi o contrário. Mesmo essas pessoas com surpresa, um certo temor, elas foram atraídas para o Senhor. Eles correram em direção ao Senhor e o saudavam. Essa é a glória do Senhor. Alguma coisa ainda estava sobre ele, daquela experiência que estava que veio sobre ele quando estava no monte. Certamente ele não estava mais transfigurado, irmãos, mas algo havia ali. E pouco depois desse evento, os irmãos lembram que ele começou a descer, pensando em termos do mapa, e ao passar por aldeias dos samaritanos, o testemunho dos samaritanos era que o rosto dele comunicava que ele estava decididamente indo para Jerusalém. Irmãos, havia algo na aparência do Senhor, que atraía essas pessoas, que atraiu esse pai, né, que trouxe um certo desconforto para os samaritanos, enfim. Esse é o poder da vida do Senhor. Muito bem, mas o que foi que o Senhor encontrou no vale? E esse clamor, acho que traduz isso muito bem. Ele encontrou incredulidade. Incredulidade nos escribas, e essa incredulidade era uma incredulidade consciente, voluntária, como que eles haviam determinado não crer no Senhor. Quando olhamos para o pai daquele menino, talvez ele estivesse no outro espectro. Ele queria crer, mas ele não conseguia crer. Ou não conseguia crer o suficiente. Nós daqui a pouco vamos ver as palavras que ele utilizou. Com respeito ao menino, o menino era incrédulo porque tinha a menor condição de crer. Ele precisava primeiro ser curado. Ele precisava primeiro, né, ser limpo, né, daqueles espíritos que ocupavam o corpo dele. E por fim os discípulos também incrédulos, talvez inconscientes da sua incredulidade, achando que criam, mas quando confrontados com uma situação um pouco mais difícil, eles foram incapazes de vencer por falta de fé, por falta de crerem no seu Senhor. E então o Senhor clamou: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? O irmão Spurgeon diz algo interessante, ele diz: nada incomoda o Senhor mais do que incredulidade. Outra coisa que incomodava o Senhor muito era a hipocrisia. Contra essas coisas, ele se manifestou de forma muito forte, muito contundente. Mas ele jamais disse isso, por exemplo, dos pobres, ou dos doentes, ou mesmo, irmãos, daqueles que estavam em pecado. Não que ele endossasse o pecado de forma nenhuma, mas ele nunca se referiu dessa maneira àqueles que estavam, né, na condição de pecadores, mas com sinceridade de coração, desejosos de crerem nele. Mas aqui o clamor dele é realmente, vemos que a incredulidade é uma barreira, é um problema para que a vida do Senhor se manifeste de forma plena. Okay? Então aqui encontramos dois grupos, os discípulos de um lado, esses escribas do outro. Os discípulos haviam falhado, estavam frustrados, e os escribas estavam ali cínicos, criticando, né? E além desses dois grupos, encontramos duas pessoas, o pai desse menino e o menino, né? E
São eles que formam o foco, né, ou parte do foco na parte central dessa história, né? E no meio a todas essas situações, nós vemos o Senhor e vemos o Senhor em toda a sua autoridade, com toda a sua beleza, com toda a sua simplicidade, né? O pai havia levado o menino até os discípulos que não conseguiram expelir o demônio. Em outras ocasiões, eles conseguiam expelir demônios. Nessa aqui, eles não conseguiram. Então, dentro em breve, vamos tentar considerar isso também. E quando o Senhor ouviu que do fracasso dos discípulos, ele disse: trazei-mo. Ou seja, trazei o menino para mim. Irmãos, e essa é, no fim das contas, todo o resumo dessas histórias, né? Quando nós fracassamos, só temos uma solução: é irmos ao Senhor, é levarmos as nossas questões ao Senhor. Se nós levarmos para alguém, mesmo que sejam os discípulos do Senhor, provavelmente poderá acontecer de também sermos frustrados, né? De também esbarrarmos no limite das nossas incredulidades, né? Trazei-mo. E quando esse menino foi levado ao Senhor, e aqui o verbo está no plural, né? Ou seja, algumas pessoas levaram esse menino ao Senhor. Pode ser que ele tivesse tão agitado, que uma pessoa só não daria conta. Então, o levaram até o Senhor. E o texto diz que assim que ele o viu, aí o Espírito começou a se manifestar, né? Há um comentário, eu acho engraçado, né, do irmão Spurgeon. Ele diz que o espírito maligno é como um inquilino ruim, né? Quando acaba o contrato, ele sabe que tem que sair. Mas antes de sair, ele resolve, né, fazer estrago na casa, né? Então, deixa sem pintar, arranca uma coisa dali, arranca uma coisa dali, mas sabe que tem que sair. Esse espírito deu uma dessas, né? E deixou aquele menino esticado no chão como morto. Mas quando o Senhor diz: sai dele e não tornes mais, aquele menino, aquele jovem, estava livre daquele mal para sempre. Porque foi o Senhor da glória que deu a palavra, que deu a ordem. Muito bem. Antes do Senhor dessa palavra, ele precisou lidar com o Pai. E é interessante que a maneira com que o Senhor lida com as pessoas, né, por um lado é diferente, mas por outro lado ele é muito comum. Então o menino começou a esbravejar e a espumar e a cair no chão. E o Senhor, tranquilo, não tomou nenhuma ação no momento. A primeira palavra dele foi para o pai. E perguntou para o pai: olha, desde quando lhe acontece isso? Então ele queria a opinião do pai. E o pai disse: olha, desde a sua infância, né? E o versículo 22, o pai descreve essa situação. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes alguma coisa. É curioso a forma com que ele colocou, né? Acho que a sua incredulidade está estampada nessa frase. Será que ele... Acho que ele estava dizendo para o Senhor: Senhor, olha, os teus discípulos falharam. Será que o Senhor vai falhar também? Eles não puderam. O Senhor pode. Se o Senhor puder, por favor, ajuda-nos. Então vemos que no pedido do Pai, não é aquele pedido, né, como do centurião, que o Senhor diz, grande fé, né? Aqui o Senhor não tinha uma fé para recomendar ou para louvar, né? O que o Senhor fez foi como que devolveu a pergunta. E aqui vários comentaristas colocam o versículo 23 com ênfases diferentes, mas todos concordam de que foi uma palavra de retorno, de levar aquele pai à reflexão.
Alguns dizem que, podem colocar assim, se tu podes, ou seja, a questão não é se eu posso, a questão é se tu podes. Tu podes? Né? Ou outros não colocam isso na forma de uma pergunta, mas como uma afirmação. Se tu podes crer, então todas as coisas te são possíveis. Né? E essa última frase, tudo é possível ao que crê, é uma frase de aplicação universal. Né? E, claro, isso se aplicava àquele pai, mas provavelmente, de forma muito mais contundente e muito mais definitiva, essa frase se aplica ao próprio Senhor naquele momento. Porque foi a pergunta que aquele pai fez ao Senhor. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E é como se o Senhor respondesse ao pai, tudo é possível ao que crê. E eu creio. Eu creio perfeitamente. Portanto, é possível para mim. Os irmãos lembram que quando o Senhor foi tentado, capítulo 4, por exemplo, de Mateus, relata a tentação do Senhor, capítulo 4 de Lucas. Né? E quando o Senhor diz, nem só de pão viverá o homem, por um lado, era uma declaração geral, isso é verdade para todo homem. Mas em primeira instância era uma declaração que ele fez a respeito de si mesmo como homem. Quando o inimigo foi tentá-lo e disse, olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí o Senhor respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E é como se ele estivesse apontando para si. Eu, como homem, não viverei só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então aqui também, irmãos, eu creio que, por um lado, é uma palavra de aplicação geral, mas por outro lado, uma palavra que só se aplica perfeitamente ao Senhor enquanto homem perfeito. Tudo é possível ao que crê. E aí temos a resposta do pai. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Mas logo depois ele diz, ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, essa expressão do pai é tão bonita, é tão sincera, porque ela é verdadeiramente a nossa expressão, vez após outra. Por um lado, esse eu creio tem o significado de eu quero crer. Eu creio, eu quero crer. Ou eu creio, mas eu não creio o suficiente. Então, logo depois, essa declaração, ela é seguida de um pedido. Ajuda-me na minha falta de fé. Então, o trato do Senhor com esse pai foi levá-lo a esse ponto. Por um lado, observar o seu filho, observar que desde a infância aquilo não tinha solução. Não era um problema do momento, era alguma coisa que vinha se arrastando por anos. E ninguém havia sido capaz de resolver esse problema. Como diz o irmão Campbell Morgan, o fracasso dos discípulos não foi só dos discípulos. Foi o fracasso do pai, que já deve ter tentado tudo para ajudar o filho sem qualquer sucesso. Foi o fracasso daqueles escribas que sequer tentaram e ainda que tivessem tentado não teriam conseguido. E tendo constatado esse fracasso, o Senhor o leva a dizer, olha, é possível ao que crê. Como que dizendo, você crê? Você crê o suficiente? E aqui temos essa resposta do Pai, que é esse misto. Irmãos, quantas vezes nós encontramos isso em nós mesmos? Por um lado, creio, mas quando a gente considera, Senhor, mas eu não creio o suficiente. Senhor, por um lado eu tenho fé, mas por outro lado, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E o que vemos o Senhor fazendo aqui com esse pai, mais uma vez, é dar-lhe a oportunidade de manifestar, de exercitar a sua fé. Irmãos, fé é algo que precisa de exercício. De exercício.
Muito bem, então o texto conclui indo na direção de que, bom, o Espírito, o Senhor deu uma palavra, o Espírito saiu. E deixou aquele filho como morto. Alguns acharam que havia morrido. Mas o Senhor o tomou pela mão e se levantou. Lucas diz que ele o devolveu a seu pai, né? E logo depois temos a conversa que o Senhor teve com seus discípulos. Eu vou encerrar com essa parte, mas antes disso, eu quero ler um parágrafo do irmão Campbell Morgan que acho que descreve bem essa situação, esse trato do Senhor com o Pai e com toda aquela situação. Esse parágrafo é do livro que temos estudado juntos, Cecil Grandioso Médico. Ele, referindo-se ao Senhor, ele é quem é visto agora no meio da multidão. Ele havia deixado o monte, e tanto quanto é possível expressar em palavras, podemos dizer que ele, que tinha sido metamorfoseado, que essa é a palavra grega utilizada por Mateus e por Marcos para transfigurado, ele sofreu uma metamorfose. Ele retornara à forma anterior para a qual a morte é possível. Irmãos, olha que palavra linda. Como que dizendo, se o Senhor tivesse continuado na condição de transfigurado, ele talvez não pudesse mais morrer. Mas ele abandonou aquele estado. Ele voltou a assumir uma forma para a qual a morte é possível. E sabemos por quê. Porque ele, quando transfigurado, quando apareceu Moisés e Elias, eles discutiram a respeito do seu êxodo. E esse êxodo, claro, diz respeito ao período de morte, de ressurreição e de ascensão. De como que ele sairia, né? Como que ele deixaria, como que ele viveria o êxodo dos dias da sua carne. O êxodo dele poderia ter sido do Monte Hermon. Mas o propósito do Pai era outro, e ele foi obediente até o fim. Aquele que contemplamos, portanto, não é só o homem do monte da transfiguração, ele é também aquele que, deixando tudo aquilo para trás, voltou para algum grande objetivo. No monte o vemos falar com Moisés e Elias, e o assunto da conversa era o êxodo que estava prestes a realizar em Jerusalém. Mesmo ali em toda a glória da perfeita vitória e realização da sua humanidade, seu rosto estava voltado para o vale e para a cruz. Ele é o Filho unigênito de Deus. Mesmo na sua natureza humana, este é o único em quem se realizara a intenção divina de filiação. E ele é visto agora confrontando o Filho unigênito de um homem, um menino possuído por demônio. Ele era aquele que atingiu o topo da montanha, mas o tinha deixado com seu rosto voltado para o vale. Bonito, irmãos. Muito bem. Pode deixar um dedo aqui em Marcos capítulo 9. Vamos para o paralelo em Mateus capítulo 17 para lermos um curto trecho. Paralelo a esse que acabamos de ver, mas temos uma resposta diferente. Versículo 19 do capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? Essa é a pergunta que lemos em Marcos também. Mas a resposta aqui em Mateus tem dois elementos, né? No versículo 20, lemos: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, talvez apontando para o Monte Hermon, não sabemos, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Tudo é possível ao que crê.
Se tiverdes fé, nada será impossível. Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Então temos essa resposta mais completa no Evangelho de Mateus, mas observe que essa resposta completa está implicitamente no texto de Marcos também, porque o Senhor começou dizendo, as primeiras palavras do Senhor nesse evento foi: ó geração incrédula. A incredulidade era a razão. Mas o Senhor colocou mais um detalhe, e é com isso que eu quero terminar, irmãos. Ainda que eu vou gastar alguns minutinhos, mas eu quero terminar com esse pensamento, né? O Senhor chamou a atenção dos discípulos de que aquela casta, ela não pode sair senão por meio de oração e jejum. Okay? Agora os irmãos perceberam que quando o Senhor expeliu o demônio, o Senhor não orou. O texto não diz que quando o menino foi levado até Jesus, ele começou a orar e orou para que aquele menino fosse liberto e curado. Não é o que o texto diz. O texto diz que assim que o menino viu o Senhor, né, aí o Espírito começou a se manifestar, e foi aquela história que acabamos de ler. Então, como é que o Senhor diz para seus discípulos: olha, esta casta não pode sair senão por oração e jejum? Os irmãos lembram de como nós começamos as nossas leituras hoje? Se tivéssemos presencial, eu queria ouvir resposta. Mas vocês podem fazer como os meus alunos fazem, fica com o microfone mudo, não tem problema não. Eu vou supor que os irmãos estão lembrando. Nós começamos lembrando o seguinte, que antes de subir ao Hermon, o texto diz que o Senhor subiu com o propósito de orar. E lá em cima, ele orou. E enquanto orava, ele foi transfigurado. O Senhor esteve numa noite de oração. Então, ao chegar ao vale, ele estava em comunhão com o Pai. Ele estava revestido daquele poder do Espírito Santo. Ele estava pronto para aquele momento. Ele estava pronto para aquele confronto. Então, irmãos, isso que lemos aqui quando o Senhor responde aos discípulos: esta casta não pode sair senão por meio de oração. Eu não creio que ele estava dizendo para os discípulos assim: olha, na hora que aparecer, você começa a orar, porque se não orar não resolve. A impressão que dá, até pelo próprio contexto, é que o Senhor está se referindo não a uma oração improvisada ali de última hora, mas a um hábito de oração, a uma vida de oração. Então eu quero terminar considerando esses aspectos com os irmãos. Nós vamos lá para Efésios capítulo 6, para vermos como isso é tão fundamental, principalmente nesses dias em que vivemos, né? Como o texto nos diz, dias maus. Efésios capítulo 6, é o texto único, clássico, que fala da armadura, de toda a armadura de Deus. Se algum irmão estiver procurando algum assunto para estudar, considere estudar essa armadura de Deus, considere trazer isso para a nossa meditação conjunta, né? Vamos ler o capítulo 6 de Efésios, do versículo 10 ao versículo 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Irmãos, os discípulos estavam nessa batalha. Num momento deles, não era nas regiões celestes, era ali no vale. Mas eles estavam lutando contra essas forças. Versículo 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Observe mais uma vez aqui, fé está colocada em contraposição ao maligno, às forças espirituais do mal. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então vemos aqui, irmãos, que Paulo, após descrever toda a armadura de Deus, ele fala da oração como sendo aquele elemento agregador, como aquilo que permite que aquilo tudo funcione e seja eficaz enquanto armadura, com toda oração e súplica. Mas deixe chamar atenção para dois versículos, versículo 11 e versículo 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Irmãos, o espírito desses dois versículos é estarmos preparados de antemão. Esses versículos não dizem que devemos andar despreocupados, de short, de bermuda, como este que vos fala, apesar de que vocês não estão vendo, né? Tranquilos, e de repente, no dia mau, opa, cadê a armadura? Deixa eu pôr essa armadura aqui às pressas, né? Irmãos, já era. Se nós desejarmos resistir no dia mau, nós temos que estar precavidos. Precisamos estar preparados de antemão. E é aí onde que entra essa oração, irmãos. A oração é de antemão. Não é a oração de última hora. É por isso que Paulo nos diz, né, orai sem cessar, né? Em 1 Tessalonicenses. E aqui ele diz, com toda oração e súplica. Não é aquela oração de última hora. Nós devemos também ter as orações, né, de última hora. Mas a nossa vida deve ser uma vida de preparo e de oração. Estamos sempre atentos. E aqui diz para que possamos resistir no dia mau, né? E esse possamos não é o possamos trivializado de hoje em dia, né? Para poder fazer isso, para poder fazer aquilo outro, para poder... Não. É para que consigamos, para que tenhamos condições de resistir no dia mau, senão não haveremos de resistir. Irmãos, estamos em dias maus, em dias de batalha, né? Onde está a armadura de Deus em nós? Está no armário, está na Bíblia, ou nós estamos verdadeiramente, né, tomando sobre nós essa armadura completa, toda a armadura de Deus? Envolve a pregação do Evangelho, envolve o capacete, envolve o escudo da fé, né? Deixa eu encerrar com um versículo, inclusive de interpretação um pouco difícil, né? Eu não advogo ter a interpretação, mas eu creio que ao menos parte disso nos ajuda a entender essa necessidade de estarmos, né, diariamente preparados. Apocalipse capítulo 22. E com esse texto nós vamos encerrar. Apocalipse, capítulo 22. Depois os irmãos leem o capítulo todo, meditem nesse versículo. Ele não é simples de entender, mas eu quero
sugerir ao menos um aspecto em que me parece que é válido. O versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Irmãos, obviamente, o Senhor não está endossando a injustiça nem a imundícia. Ele não está incentivando o imundo a continuar imundo. Mas o que esse versículo me parece ensinar é que não há mudanças de última hora. Não há mudanças abruptas. E esse texto está falando da volta do Senhor e ele vem depressa, como o irmão Mário tem nos lembrado vez após vez. Quando eu leio esse texto, eu lembro logo das virgens, né? Aquelas que adormeceram nécias, levantaram nécias. Não há tempo para mudança rápida, instantânea. Elas até, a parábola sugere, ide comprar, e não conseguiram comprar nada, não conseguiram adquirir o óleo adicional. Irmãos, então a nossa vida não pode ser, deixa eu ver como é que fica, né? Na hora que a coisa ficar ruim, ficar apertada, então vou orar. Na hora que a coisa ficar, né, ruim, aí eu vou buscar a minha armadura, quem sabe só um pedaço dela. Irmãos, nós precisamos, como esse texto diz, prosseguir diariamente na prática da justiça, diariamente a santificar-nos diante do Senhor, em oração, na palavra, juntos, incentivando-nos uns aos outros, prosseguindo com os olhos firmes no Senhor. Né? A vida cristã não é uma vida de mudanças abruptas de última hora. Porque senão, irmãos, nós vamos sofrer a mesma frustração dos discípulos. Né? Chega o momento do aperto e nós não estamos preparados. Né? Nós não lembramos o que a gente precisa lembrar, a gente não tem a vida que precisa ter. Enfim, cada um de nós tem seus fracassos. Então, irmãos, sejamos encorajados por essa palavra do Senhor. Por um lado, precisamos crer. E ainda que nós não creiamos o suficiente, aquele clamor do Pai, ele pode ser o nosso clamor. Senhor, eu creio, mas, Senhor, ajuda na minha falta de fé. Mas para a palavra dos discípulos também tem que ser para nós. Nós precisamos entender que certas coisas, irmãos, só vão funcionar se nós tivermos, né, o costume de ter uma vida de oração. Uma vida, né, com propósito de orar. Nos reunimos com propósito de orar. Temos tempo separado com propósito de orar. Com propósito de gastarmos tempo aos pés do Senhor, de nos santificarmos diante do Senhor. Irmãos, que o Senhor fale no nosso coração, né? E que esse texto tão bonito, na descida do irmão, né? Lembrando que aquele que proferiu essas palavras foi aquele que decidiu descer do irmão por você e por mim. Se Deus não poupou seu próprio Filho, será que Ele não nos daria com Ele graciosamente todas as coisas? Mas é claro que sim. Aquele que decidiu não subir para o Pai naquele momento, mas descer como o Redentor perfeito, será que não ouvirá, não atenderá ao nosso clamor de ajuda? Senhor, eu preciso de mais fé. Claro que sim. Então, que isso seja, da nossa parte, uma constante pedido ao Senhor. E que seja um hábito de levarmos uma vida de oração diante do Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos conforte, nos encoraje e que Ele mesmo cele essa palavra no nosso coração. Senhor, nós encomendamos essas palavras fracas, falhas diante de Ti, mas sabendo que aquilo que é Teu é eterno. E é isso que nos interessa. Pelo Teu Espírito, sopra sobre nós aquilo que é a Tua porção para cada um. Amém. E, Senhor, que pela Tua bondade, pela Tua misericórdia,
que o Senhor nos leve àquela condição de discípulos que agradam o teu coração, lembrando que só o Senhor, aquele homem perfeito, possa o Senhor viver em nós, conforme a vontade do Pai. Nós precisamos, Senhor, aprender a olharmos para Ti e não precisar olharmos para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.